E nós estamos trabalhando aí, caminhando na nossa celebração a Deus por 102 anos de existência desta igreja na cidade. E a gente tem como um tema hoje falando sobre que separados nós somos pétalas, mas unidas somos flores, ou unidos, não é? Unidas dá certo porque está falando de igreja também, não é só para mulher, não é? E o senso deste tema, não é primariamente a primeira coisa que a gente pensa quando fala em separados e unidos, a gente sempre lembra de união, de unidade, de comunhão, de relacionamento, de associação, de ajuntamento, de comunidade, não é daquilo que diz respeito a estar perto ou estar longe, estar longe. E aí a gente já começa aqui a pontuar o seguinte, queridos, não existe um meio termo quando se fala sobre relacionamento. Ou nós temos um relacionamento ou nós não temos um relacionamento. Não existe aquela coisa assim, não existe. Ou é ou não é. E em muitos casos tem pessoas que até moram juntos na mesma casa, mas na verdade são estranhos. Eles não se relacionam de fato e de verdade. Eles têm uma vida ali juntos uns do outro, mas são meio que estranhos. Não tem intimidade, não tem relação, não tem nenhum tipo de afeto, não é, ao outro, não tem coragem de defender o outro. Fica aquela coisa assim meio que na maré mansa, aquela coisa assim meio alheia. A igreja não é muito diferente disso. Você chega na igreja e você vai encontrar pessoas que amam ao Senhor, que dedicam, entregam sua vida ao Senhor, que estão dispostos a fazer qualquer coisa pelo Senhor. Mas você vai encontrar aquelas que está lá por enquanto for conveniente. Quando chegar a dificuldade, ou quando houver oportunidade de melhorar de vida, ou de ser feliz em alguma coisa, ele se esquece do Senhor, ele abandona o Senhor. Por isso que Jesus disse assim, olha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso que Paulo vai ensinar e dizer que um dos grandes sinais, ou um dos sinais mais marcantes da aproximação da vinda de Jesus é a apostasia. A gente vai descobrir que muita gente que está na igreja, que fez muita coisa na igreja, ou que faz muita coisa na igreja, na verdade não está convertido, não é transformado, não é do Senhor. Mas ela estava lá para ajudar. Não é? Ela estava lá para patrocinar, ela estava lá para contribuir, mas elas não eram do Senhor, porque as suas vidas não foram transformadas de fato e de verdade. Então a gente vai encontrar isso. E esse tema, ele vai nos mostrar exatamente isso, que em algumas circunstâncias nós vamos ver que tem pessoas que são pétalas. Elas não estão arraizadas, elas não estão ligadas, elas não estão apegadas ao Senhor. Elas estão soltas aí. E aí qualquer ventinho leva elas para longe. Leva elas para longe. Não é? E às vezes até parece que ela está ali encaixada, não é? Encaixada na planta, na folha, na verdade, na flor. Deixa eu já usar minha flor aqui, que eu vou arrebentar essa flor. Não é? Parece que ela está encaixada certinho, mas o vento vem e ela vai embora. Porque ela não está de fato apegada, ela está apenas aqui na aparência. Não é? Está apenas aqui na aparência. E quando a gente pensa então em pétalas, a gente sempre se lembra de que uma flor, ela é formada por pétalas. Mas essas pétalas, elas vão embora. O próprio Senhor ensinou isso a gente, não é? De que a planta, os lírios, as folhas, as flores, as árvores, as ervas, é um termo geral na Bíblia para planta, as ervas, elas nascem, mas elas murcham. As suas folhas, as suas flores caem, elas se destroem. A Bíblia vai ensinar sobre isso. Mas tem pessoas que são para sempre. A igreja é para sempre. O servo e a serva do Senhor é para sempre. Ninguém pode tomá-los da minha mão, disse Jesus, aqueles a quem o Pai traz para a conversão. Ninguém pode ser tirados da mão dele. Mas tem pétalas das flores da igreja do Senhor que elas caem. E por que elas caem? Esse é um problema que a gente deveria resolver, mas a gente não consegue resolver. Mas a gente consegue responder porque elas caem. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 2. Vamos ver isso aqui. Eu acho que hoje eu vou até a meia-noite.
Atos capítulo 2. Eu vou fazer uma leitura selecionada e você apenas acompanha aí por enquanto, tá? Então começo no versículo 1, Atos 2, no verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão bêbados. Pula aí agora, verso de número 37. Quando ouviram isso, falaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Só até aí basta para a gente, para compreendermos e entendermos o que precisamos nesta noite. Queridos, como eu disse no início, nem todos de fato são do Senhor, mesmo estando na igreja, envolvidos na igreja. E o que a gente precisa aprender hoje, o que a gente precisa compreender hoje? Primeira coisa que nós precisamos, e com base no nosso tema, é que em alguns momentos e por algumas circunstâncias, tem muita gente na igreja que não creu no Senhor ainda de fato e de verdade. Está por aqui, é uma bênção tê-los entre nós, é uma alegria tê-los entre nós. Mas eles claramente deixam se mostrar de que não foram transformados, não foram mudados. Então significa que quando a gente descobre alguém que não tem e não é do Senhor, é uma pétala que cai de uma flor. E eu gostaria de fazer então algumas perguntas rápidas e retóricas, intencionais, para a gente pensar nisso. Por exemplo, olha lá o verso de número 42 de novo, dá uma olhada lá para a gente começar aqui.
Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu não vou entrar em muitos detalhes, que nós aprendemos esse texto em outras vezes e hoje pela manhã. Mas perseveravam na doutrina dos apóstolos era a maneira como o convertido vivia. É a maneira como o crente vive, não é? É a maneira como o crente vive. Então, vamos começar as perguntas, não é? Isso está claro para a gente aqui nesse texto. Então, a primeira pergunta é: você vive junto com a igreja, crendo e obedecendo a palavra de Deus? Se não, é uma pétala separada. Você vive na vida desta igreja ou dentro desta igreja, vive em oração? Você se junta com a gente para orar? Você se reúne com a gente para ter motivos e razões para orar, dobrar os joelhos ao Senhor? E eu não estou falando só de quarta, não. Eu estou falando quando a gente tem problema, quando a gente tem dor, quando alguns dos nossos estão sofrendo. Você consegue parar um pouco em casa e orar pela igreja? Se juntar à igreja na sua dor e na sua oração? Se não, é mais uma pétala que está separada do reino de Deus. O texto continua e diz assim: na comunhão, você consegue ser mais do que um frequentador de culto, mais do que alguém que vem para nossas festas, mais do que alguém que participa de um churrasco, de aniversário do semestre dos Homens Batistas, de aniversário da MCM. Você consegue ser alguém que vem para a escola bíblica dominical, frequenta os cultos regularmente, se envolve, participa, sente a dor do outro, chora com o outro, se alegra com o outro. Se você não consegue, é mais uma pétala que está separada, que não pertence ao reino de Deus, que não está no reino de Deus. Olha o texto, vai lá. Não sai do texto, não. No partir do pão, você é aquele que se envolve, se alimenta e que alimenta a igreja junto. Que você é uma bênção, não porque você é bonitinho, cheirosinho, é amigável, mas você é uma bênção porque você contribui, porque você ajuda, porque você participa, porque quando a gente precisa arrastar banco, você está aqui, quando a gente precisa comer, você está aqui. Você consegue fazer isso? Você consegue vir na ceia do Senhor e saber que o que você representa, ou a quem você representa é o Senhor, não é você mesmo? Não são os seus interesses? Se você não consegue partir o pão, é só uma pétala que está separada, que foi embora. Segue o texto, vamos lá. Em cada alma havia temor. Você tem medo de desobedecer a Deus? Você tem medo de difamar o seu irmão? Você tem medo de afrontar a igreja do Senhor? De desprezar o culto? Ou será que você atende o celular no meio do culto, deixa ele ligado no seu bolso e fica nas escondidas mexendo? Ou qualquer besteirinha, você se levanta, você se movimenta, você perturba, você interrompe o seu culto a Deus. Ou e a vida de pecado? Você tem se resguardado do pecado? Ou para você, pecado é curtição, é ser feliz? Se você não tem medo de irritar o Senhor, é uma pétala que está solta. É uma pétala que está aí à toa. Segue o texto. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Não é você que faz sinal, não é você que faz prodígio. Aqui estava descrito que eram os apóstolos, fazendo uma referência à liderança da igreja, não é? E aqui então a gente pula, porque eu não posso cobrar de você aquilo que não foi dado a você. Tá? Observe que na narrativa é bem clara. A vida da igreja, e aqui separa os sinais feitos pelos apóstolos. Não era por todo mundo. Então aqui não envolve você. Mas aqui exige que você, no mínimo, creia e acredite de que Deus pode fazer sinal e pode fazer milagre no meio da igreja, a qual até então a gente está sugerindo que você faz parte, que você não é apenas mais uma pétala separada. Você crê em milagre. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Você ama estar junto com a igreja? Você ama estar junto com o povo de Deus? E aqui eu preciso abrir um grande parêntese. Querido, não estou falando de MCM. Quem vem para a MCM e não vem para a igreja, não é da igreja. Está separado da igreja. Quem vem para os jovens, homens batistas, crianças, e não vem para o culto de oração, ensino bíblico, EBD, quem não participa da igreja, não se envolve, não sente a dor do outro, não é da igreja.
É uma pétala que está solta por aqui. Que algum vento reverso traz. Que algum vento oriental traz. Aí, mas aí só passa aqui na terça-feira na EBD. Na MCM, nos Homens Batistas ou nos Jovens. Então não é da igreja. É uma pétala que está solta na vida da igreja. Continuando o texto. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que cada um tinha necessidade. Você consegue se envolver e acudir o seu irmão na sua necessidade. E aqui é claro que a gente precisa lembrar desse detalhe. Não estou falando aqui na ideia de que você é aquele que vai resolver o problema do outro. Eu estou falando daquele que vai ajudar a resolver o problema do outro. Então, se ele está precisando de R$100 para resolver, não estou dizendo que você tem que dar o 100, mas você pode dar R$1, que é o que você tem. R$10, que é o que você tem. Percebeu? Estou falando disso. Se você não consegue olhar para o outro e dizer assim, eu posso te ajudar com R$1, mas eu vou te ajudar porque eu quero te ajudar. É uma pétala separada. O seu dinheiro, os seus bens não valem nada para a igreja. Se não vale nada para a igreja, para os seus irmãos, e como diz João na sua primeira carta, não é? Se você tem recursos deste mundo e vê o seu irmão, está falando do estranho não, nem do chamado próximo, está falando do seu irmão da igreja. Passar necessidade e você endurece o coração e não ajuda, você não pertence à família do Senhor. Você não é do Senhor. Você não é do Senhor. Deixa eu voltar aqui para eu dormir hoje à noite. Deixa eu voltar ao ponto anterior sobre a questão do reunir, do estar juntos, não é? Eu falei das organizações, mas esqueci. Se você canta no Ministério de Louvor, canta de boa, mas só vem ao culto no dia que você canta, é uma pétala também que está solta. Está separada do reino de Deus. Se você é professor de escola bíblica dominical e só vem no dia que ensina, é uma pétala solta, não é do reino de Deus. Não é da igreja. Ainda que cante, que toque, que ensine aqui, não é da igreja. Olha aqui como se viu os convertidos. Eles estavam lá todos os dias. E quem estava lá? Todos. Todos estavam lá. Gente ocupada. Gente que tinha o que fazer. Não é? Então, se você serve a igreja e só serve a igreja na hora que você serve, quando você não tem nenhum trabalho, né? O pastor não prega hoje, então o pastor vem fazer o que aqui? O pastor fica em casa. Domingo que vem eu não prego, então eu não venho. Não, se eu não vier, eu sou só uma pétala solta. Eu não sou a igreja do Senhor. Eu sou um cara bem pago para pregar. Então, para mim, o culto só é quando eu prego. Quando eu prego. Vamos lá. Vamos recuperar aqui, que eu precisei voltar. Verso de número 46. Diariamente, segunda, de domingo a domingo, não é? De domingo a domingo, ou de domingo a sábado, 7 dias na semana, perseveravam. A expressão perseverar aqui significa de que eles se esforçavam, então eles não vinham porque não tinham o que fazer, porque não estavam cansados no final do dia. Toda vez que você lê na Bíblia falando de que as pessoas perseveraram, está mostrando de que elas tinham muitas razões e desculpas e motivos para não estar, para não fazer, mas eles estavam fazendo. Tá? Então sempre lembre disso. Perseverar é... Ele não estava fazendo nada, não ia ficar em casa com a mente vazia. Ele foi, não. Toda vez que a Bíblia fala de perseverança, de que eles perseveraram, é dizendo de que essas pessoas tinham motivos e razões para não estarem lá. E elas estavam. Então, se você nunca acha que é motivo de fazer um esforço, de vir aqui com o dente doendo como o meu está doendo agora, com a coluna doendo, com a cabeça doendo, às vezes até com a febrezinha mais ou menos, para cultuar a Deus, não vale a pena nenhum esforço, que você está cansado o suficiente, que ganhou dinheiro o dia inteiro, mas não tem mais forças para vir para o reino de Deus, para participar da igreja, de domingo a domingo, mais uma pétala que voa, porque não é e não pertence à igreja do Senhor. É mais uma. Continua o texto.
Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. No fritar dos ovos aqui significa de que eles viviam juntos uns dos outros, longe do culto público, longe do templo. Eles iam na casa uns dos outros, eles se visitavam. Eles eram tão amigos que eram íntimos a ponto de ir na casa do outro. Se importavam de ir lá, queriam notícia de lá. Comiam juntos, né? E a gente tem exatamente esse senso de que quem come junto gera e produz intimidade, gera e revela a amizade. Eu fui pastor na igreja de Miguel Comum, e lá tinha um diácono que ele dizia assim, não é? Eu só me sinto íntimo de uma casa e de uma família se eles me permitirem abrir a geladeira e pegar o que eu quero. Não é? A mentalidade dele era essa. Aqui a ideia é você é íntimo do outro quando você vai à casa dele, quando você come com ele, quando você convida ele para ir na sua casa, quando ele convida você para ir na casa dele, é íntimo. Quem não desenvolve intimidade com os irmãos é uma pétala que está aí solta também. Não pertence ao reino de Deus. Está tudo incluso, o pacote completo. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O que significa aqui? Que a igreja se reunia e a igreja expressava o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, mas ela não fazia isso no templo. Segue a ordem do texto. Escuta isso. A ordem do texto lá atrás, no verso de número 45, 46, eles já estavam no templo todos os dias. Então lá no templo eles louvavam o Senhor. Esse louvando a Deus aqui no final está significando que as ações que eles praticavam dia após dia, perseverando na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão, tendo temor ao Senhor, frequentando uma casa do outro, todo esse processo aqui repetido era uma expressão de louvor a Deus na vida da igreja. Então essa igreja não achava que louvar a Deus é só cantar essas músicas que nós cantamos aqui na hora do culto. Elas entendiam de que adorar a Deus era no nosso dia a dia, todos os dias. Então se Deus não é adorado lá no seu trabalho, se Deus não é cultuado lá na sua casa, se Deus não é reverenciado, não é expresso a glória dele lá na sua escola, no meio dos seus amigos, você só é mais uma pétala solta. Não é a igreja do Senhor. Não é. Não é. E não é mais uma pétala do Senhor. Enquanto isso, diz o verso 47, para terminar, enquanto dia, o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Meu irmão, minha irmã, você sabe quantas pétalas sobraram juntas? Você conseguiu contar quantas pétalas foram soltas, desarraigadas, retiradas? Sabia que Jesus contou e disse assim: eu sou o ramo, meu pai é agricultor, vocês são os ramos. Aqueles que não produzirem frutos, meu pai corta, joga no fogo. Aqueles que produzem frutos, ele polda para que produza cada vez mais frutos. Só sobraram 5 pétalas, mais nada do que isso. E a flor é grande. Mas só sobraram 5. Sabe por quê? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu estou olhando para a face de aproximadamente 30 pessoas ou mais. E quantas não foram tiradas junto com essas pétalas hoje? Porque só chegaram aqui porque hoje é dia de festa. Não estava aqui domingo retrasado, mês passado, não estavam aqui em janeiro.
não estavam aqui quarta-feira para orar. Teve professor de EBD que não veio hoje de manhã, porque não foi ele que deu aula. Tem gente do louvor que não veio hoje, porque ele não canta e nem toca hoje. Tem irmãos que estão escondendo a vida de pecado, fugindo do pastor. Porque estão em pecado nas suas casas, no seu trabalho, na sua vida. Mas hoje estão aqui para ouvir eu dizer de que pétala solta, sem doutrina, sem oração, sem comunhão, sem vida de igreja, sem ter medo de pecar contra o Senhor, sem ter medo de difamar a igreja do Senhor, não é unida, não é igreja, não é flor, não é flor. Sabe por quê? Porque ser de Deus é ser de maneira bem específica. Deus não aceita qualquer um e qualquer coisa. Deus não aceita bagaço, resto sobra. E Deus não chama ninguém, não salva ninguém que é pela metade. Deus pode até, e faz isso, salvam pessoas que só têm metade do corpo. Que talvez não ande, não tenha suas pernas, ou não tenha um dos seus braços, ou talvez nem tenha a inteligência plena. Não é? Isaías diz isso, nem os loucos errarão o caminho do Senhor. Mas ele não aceita gente que é hipócrita, mentiroso, treiteiro, enganador. E quer fazer isso até com ele. Até com ele. Pode até sair na foto, mas não aparece no registro do céu. Pode até parecer ter um endereço de religião, ter um ato ou ter um lugar de se reunir religiosamente. Mas não está na presença de Deus. Não está coberto pela proteção, pela bênção, misericórdia, favor de Deus. Pode até ser bem recebido no culto. E sempre deve ser bem recebido no culto. Mas não tem franquia aberta no céu. Não tem acesso à presença de Deus. Porque é pétala, não é flor. Não é flor. Ninguém quer ganhar pétalas. Nós queremos ganhar flores. Uma flor que seja, mas nós queremos ganhar flor. E não pétalas. Pétalas sujam, mancham, demonstram de que alguma coisa está destruída. Mostra de que a beleza que elas representavam era apenas fingimento. Mas não é verdadeira. É mentirosa. Só sobraram 5 pétalas. Mas eu quero dizer para você, e agora vem o sermão. 5 pétalas é suficiente para que a igreja do Senhor saia do seu comodismo, saia do seu sono, da sua letargia, da sua preguiça, da sua falta de atitude e glorifique o seu nome.